Olá, tudo bem? Me chamo Gabriel Salles. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho aqui de alguns recursos que podem vir a calhar em alguma atividade sua ou em algum projeto bem específico. Às vezes a gente tem uma necessidade de fazer um buscador eficiente, né? Então a gente tem alguma feature ali que a gente precisa incluir no nosso módulo, ou às vezes mesmo no nosso próprio serviço que a gente precisa incluir esse busca otimizada, né? Busca avançada. E às vezes os recursos que normalmente utilizamos são aqueles likes, né, que normalmente utilizamos ali no nosso SQL, nos nossos projetos. Mas nem sempre isso pode vir ajudar, né? Às vezes pode atrapalhar muito, dependendo dos tipos de dados que você está buscando. Então, construir isso manualmente talvez possa se tornar um pouco oneroso. Então, tem alguns serviços que podem vir auxiliá-lo. Então, nesse caso aqui, eu vou estar apresentando o Mail Search, como o próprio título aqui do site deles é uma forma de construir uma busca experiente, com uma experiência em pequenos minutos, em um piscar de olhos, né? Então, basicamente, é um serviço, ele é freemium no caso, então você tem a opção de pagar, mas você também tem a opção de instalar na sua VM, na sua máquina, para poder utilizar. No caso aqui, a gente tem também um concorrente, que é o Algolia. O Algolia, basicamente, ele é 100% pago, né? Então, ele oferece todos os recursos ali, plugins de busca, mas ele é 100% pago. Então, a depender do tipo de uso e retornos que você tem no seu produto, do seu cliente, isso pode gerar muitos custos, então até mesmo um pouco mais alto ali. Então, a gente vai estar tratando um pouco ao Mail Search e vamos aqui dar uma olhadinha o que a gente pode fazer com ele. Bom, aqui é a documentação inicial. Se a gente for aqui em instalação, ele tem algumas formas aqui que você pode instalar, né? No caso aqui via curl, aqui na sua VM Linux, Homebrew, utilizando ali o Mac. E a gente vai estar utilizando aqui no caso via Docker. Então, eu já estou aqui com ele instalado. Essa normalmente é a porta padrão. Esse aqui é um dashboard padrão que vem do Mail Search. Tem aqui todos os index e basicamente o storage dele é baseado em index e documentos. Então ele faz todo o gerenciamento de armazenamento de dados de forma muito otimizada e gerenciamento daqui da sua memória RAM, né, do seu controle. E basicamente cada lista de documentos que você tem vai ser baseado num index. Então esse dashboard ele ao acessar ele normalmente sem nenhum tipo de chave ou login, mas quando for para produção você deve configurar algumas formas de autorização, que no caso eles chamam aqui de API Key, que é uma forma de você autorizar, né, autenticar ali para não deixar livre o seu acesso ao dashboard e todos os seus dados aqui, beleza? Então vamos aqui, então como já está instalado aqui, basicamente é só copiar esse comando, baixar a imagem e é bem simples. Então vamos aqui na parte de Quick Start. Bom, a gente vai aqui na parte de integrações, vamos aqui nas opções de .NET. Ele vê que aqui ele tem um client, né? Tem um NuGet aqui específico para o client aqui do .NET e é o que a gente vai estar utilizando hoje. Então basicamente aqui a gente está no terminal. Vou criar aqui um projeto chamado Mail Search YouTube. Beleza. YouTube. Ótimo. A gente vai primeiramente aqui criar um projeto aqui .NET. Vamos criar uma Web API bem simples. Então .NET Web API minimal. O output dele aqui vai ser back-end. Tá, vamos ver aqui. Web API. Ah, claro. .NET New Web API Backend. Beleza? E a gente vai criar aqui também um projetinho aqui com Vue. Então vamos abrir aqui a documentação e vou aproveitar como a gente vai estar utilizando o Vue.js e vou estar utilizando aqui também uns pacotes da comunidade, né, que estão ali ligados ao Vue. Então se a gente não for muito longe de colocar aqui Vue
o Mail Search. Você vê que a própria documentação ela já tem aqui uma integração com alguns itens, né? Alguns clients têm de forma vanilla, seja no JavaScript, React, Vue e Vue 3 no caso, né? Mas eu vou estar aqui tentando buscar aqui. O time do Search, eles têm aqui já alguns itens para você fazer a criação do projeto, né? E vamos aqui no site do Vue.js e criar o projeto, né? Então a gente vai aqui em Quick Start e vamos criar esse projeto. O nome do projeto vai ser Front-End. Eu não vou usar TypeScript, não vou usar JSX. Vai ser uma single page mesmo, não vou usar gerenciamento de dados, nem testes e nem tipo de teste. E também não vou usar o ESLint para... Vai ser algo bem simples mesmo ali, só para a gente poder acessar o projeto. Então vamos aqui em Front-End. E beleza. A verdade, eu vou colocar aqui, entrar no projeto, e a gente tem as nossas duas pastinhas aqui, do .NET e do Front-End. Vamos por partes, né? Então vamos começar aqui pelo back-end. Vou deixar, na verdade, esse cara aqui, fechadinho aqui, e vamos aqui começar pelo back-end. Então, cd back-end. E vamos aqui começar pelo Vue. Se a gente for aqui na parte de integrações com o .NET, ele já tem nosso cliente, então a gente vai aqui só copiar e colar. Maravilha, ele já está testando a parte 0.15. Se a gente for nas releases, bate com a última versão que foi publicada, né? Vocês podem ver que é um projeto bem... Está sendo constante atualizações, né? Beleza. Feito isso, vamos aqui no projeto. Bom, feito isso, a gente vai instalar mais alguns outros itens aqui. Que eu vou estar utilizando aqui um SQLite para a gente poder fazer algumas configurações e alguns testes. Então, add package Microsoft Oak Core. A gente vai estar utilizando para fazer umas queries, né, e fazer alguns testes. Vamos estar utilizando aqui o design só para gerar uma migration. E no caso a gente vai estar utilizando aqui o SQLite para podermos ter nosso banco de dados. Maravilha. E para a gente não poder ficar cadastrando dado desnecessariamente, eu vou estar utilizando o Bogus aqui para a gente criar alguns dados fakes. É isso, ótimo. A gente está aqui no nosso back-end, a gente não vai precisar disso. Vamos como é que é chamado o nosso searching. Vamos remover esses itens aqui que a gente não precisa deles. Ótimo, ótimo. Type result, ponto, ok. Beleza? Bom, feito isso, a gente vai agora fazer algumas configurações, né? No caso aqui eu vou estar copiando e colando para a gente ser o mais breve possível, né? Então, no caso aqui, a gente vai estar utilizando as configurações do SQLite. Vamos precisar estar criando aqui também
a nossa entidade, no caso, nosso model, né? Então a gente vai aqui. Vamos só renomear esse cara aqui para title. Title. Completed. Title. Completed. Completed. Maravilha. Vamos importar a data annotation como required. E aqui é a nossa key. O edge framework hoje ele tá bem inteligente, então obrigatoriamente às vezes não precisa utilizar essa aqui. Mas acaba que eu gosto um pouquinho. A gente vai configurar aqui nosso DB Context e nossas configurações aqui de dados. Eu vou copiar e colar para ser o mais breve possível, né? Mas nosso title, nosso completed. Beleza, vamos tirar esse comentário aqui. E agora a gente vai adicionar nossas criações de dados, nosso banco de dados e nossos dados fakes. Beleza. Vamos criar nosso banco de dados fake aqui. Ótimo. E vamos criar aqui inicialmente nosso banco de dados. E nossa inserção de dados aqui no Balcos. Maravilha. Isso aqui vai inserir nossa base de dados aqui. Bom, inicialmente a gente vai fazer um teste aqui do nosso search. Eu vou fazer uma query aqui. String. Beleza. E a gente vai injetar aqui o nosso mail search DB context. Essas configurações aqui são todas de .NET, é bem padrão aqui para os desenvolvedores de .NET. Beleza. E assim, não se atentem aos testes, né, mas relevem todo e qualquer formato que está sendo desenvolvido aqui, que é só para exemplo mesmo. Ótimo. E vamos colocar nosso endpoint assíncrono. Maravilha. Agora vamos rodar aqui nosso back-end, né? .NET Run. Como você não esqueceu nada de fazer. Bom, ele já fez a inserção aqui no Bogus pra gente, né? Então, o que a gente vai fazer aqui no caso? Vamos ver se nosso Swagger também está instalado aqui. Nosso search está aqui e tem o nosso completed aqui. Então, eu vou abrir aqui a base de dados para a gente poder visualizar. Deixa eu só parar aqui e pegar o nosso path aqui. Como a gente utilizou o SQLite, eu coloquei para ele salvar na raiz do projeto. E cada vez que ele vai rodando, ele vai inserir na nossa base. Bom, a gente já tem aqui alguns
testes, né, que a gente pode ver. Tem alguns dados aqui que foram inseridos, tem mais de 4.000 dados. É uma busca bem simples. Normalmente o que a gente precisa fazer nos nossos itens é fazer uma busca do nosso dado, né? Nosso endpoint vai lá e nosso cliente ele vai lá e digita o texto. Certo? Pera. Vamos ver se a gente não esqueceu nada. Nossa base de dados. E ele não retornou. Vamos ver o que aconteceu aqui. Bom, ele não trouxe aqui o item, né? Provavelmente porque deve ter algum espaçamento aqui que deve estar. Mas a gente pode ajustar esse carinha aqui. Bom, ele fez o like do nosso item lá. E trouxe alguns itens, né, de senha. Se eu botar aqui Division. Ele traz alguns itens ali. Só que às vezes é bem comum a gente ter problemas de escrita, né? Então, às vezes você escrever algo assim do tipo, né? E aí acaba que o like ele já não como o like ele faz o contains aqui no caso ele está fazendo uma tradução, né, do SQL. A gente pode até ver um pouquinho aqui que está sendo feito, né, no SQL que está sendo gerado. Então acaba que ele faz uma tradução e tenta buscar ali aquele valor aproximado entre os itens, né? Algo basicamente parecido com um like. Bom, e como vocês podem ver, não se tornou tão efetivo. Então, às vezes, quando a gente tem uma busca ali otimizada, uma busca avançada que faz parte da nossa feature, no nosso produto, acaba que isso se torna ineficiente e, por pior dos casos, se virar um desuso ali, né? Ou não ser acatado a solicitação. Bom, então nesse caso aqui agora a gente vai estar utilizando o Melisearch, além de inserir a nossa base e fazer a busca através do Melisearch. Então vamos lá para isso. Então basicamente aqui a gente vai parar o projeto. Maravilha. Bom, depois disso a gente precisa mudar a nossa requisição aqui, o nosso item. Então a gente vai estar comentando esse carinha aqui. E no Melisearch, como eu falei para vocês, basicamente você é baseado em index e documento no caso, né? Então basicamente aqui a gente vai botar o namespace do Melisearch. A gente informa a nossa rota do nosso projeto e a API key aqui. Como eu coloquei em ambiente de desenvolvimento, né? Quando você sobe a imagem Docker ou instala o pacote, você especifica qual é a sua ambiente, no caso, né? Então, como eu botei ambiente de desenvolvimento, por padrão vai ser utilizada aqui a master key. Bom, como eu falei, você cria ali o index, né, baseado nos itens. E aqui você busca os seu arquivo, né, seus arquivos, documentos relacionados àquele item de busca, né? Aqui esse parâmetro aqui é qualquer texto que pode ser buscado, né? Bom, feito isso, a gente vai precisar agora, todo item inserido, ele vai ter que ser indexado baseado no nosso documento. Então, se a gente for aqui no nosso Save Changes, a gente vai ter que incluir também esses itens para serem adicionados, né? Então, basicamente, é a mesma coisa. Você cria seu client, chama seu index, no caso, né?
E baseado nos seus indexes, você adiciona aqui os seus documentos. Então, você correlaciona os seus documentos naquele index, né? Então, você tem um index e tem seus documentos ali relacionados. Maravilha. Bom, vamos rodar novamente. E vamos ver o que acontece. Deixa eu ver aqui que eu estou utilizando esse terminal aqui. Ele vai rolar um insert novamente, né? E o que acontece? O Melisearch, sempre quando você fizer a inserção de algum item na sua base de dados, obrigatoriamente você precisa fazer insert daquele documento naquele index relacionado, né? Então, se a gente for aqui na documentação do Melisearch mesmo, do .NET, temos o front-end aqui e do .NET aqui. Bom, como vocês podem ver aqui, ele faz os itens relacionados ao index, insere os documentos relacionados àquele index. E, consequentemente, quando você for inserir algum item na sua base de dados, você tem que correlacionar aquele item ao documento, ao index. Beleza? E, claro, tem vários outros métodos que a gente pode explorar aqui, desde a criação do index, como também a busca de todos os indexes que estão relacionados ali. Beleza? Ótimo. Vamos continuar aqui no item, ele fez a inserção. Se a gente for aqui no nosso Melisearch do nosso dashboard, vamos ver o que aconteceu aqui. Bom, ele inseriu 2.000 documentos lá nos nossos itens, né? Quando vocês podem ver aqui, ele já retorna aqui uns resultados que a gente pode utilizar para teste. Então, se a gente for aqui no Investor, ele já traz aqueles itens. Vamos ver se ele consegue trazer aqui. E vocês podem reparar que eu removi o S e ele conseguiu encontrar os itens, né? Vamos mudar aqui agora o nosso Swagger. E, obviamente, ele tem uma estrutura de resposta específica. Como você pode ver aqui na documentação, tem alguns itens que você pode atuar. Bom, você pode especificar alguns tipos de highlights aqui, que são os itens que você quer que ele dê mais ênfase na busca. E tem mais algumas documentações que são muito interessantes que você possa pesquisar. Tem alguns conceitos aqui de referente aos documentos, né? Que são os níveis de regras, né, que podem ser envolvidos ali. Então, ele pode vir desde a proximidade, desde o tipo das palavras que você pode vir a fazer a sua busca dos documentos. Bom, vamos aqui agora. A gente tinha pego o senior. Vamos ver se ele acha o senior aqui. Bom, ele achou o senior. Beleza. Ok. E se a gente mudar aqui esse item, ele ainda consegue achar o senior. Se eu mudar aqui a estrutura, bom, já chega perto ali do security, né? Se for pensar bem. Vamos ver aqui o global. E vocês podem ver que já tem 4.000, mais de 4.000 registros e é muito instantâneo os itens, né? Ele já tem toda uma configuração. E vocês podem ver que mesmo eu mudando a estrutura do item em si, ele ainda consegue encontrar, né? Se a gente fizer uma mudança aqui para o nosso item, vou só pegar esse mesmo texto que a gente utilizou aqui. Executar novamente, inserir mais dados, então a gente tem bem mais dados que antes. Vamos dar um F5 aqui, vamos ver se... Beleza, ele achou global. Bom,
ele ainda tá trazendo aqui o formato de... Ah, claro, eu não salvei. É por isso que ele tava achando. Mas beleza, a gente vai dar aqui o run aqui. Nosso SQLite vai estourar de dado, mas beleza. Se a gente for aqui, a gente tinha aquele item global. E ver que ele já não trouxe nossos itens, né? Então é uma busca, são os hits, né, que ele faz, então é muito eficiente, é muito interessante. A gente vai fazer agora só um teste de integração com o front, de ver como isso se comporta. Eu vou só comentar aqui para não gerar tanto dado assim. Eu vou só remover essa linha aqui de dados fakes, porque a gente já tem bastante. Beleza. Eu vou só pegar esse PF aqui. Ótimo. Vamos deixar aqui rodando o nosso front-end, perdão, nosso back-end. E agora a gente vai para o nosso front-end, né? Maravilha. Bom, nosso back-end já está finalizado. Se a gente for aqui, eu vou remover alguns itens que são meio desnecessários, que a gente não vai estar utilizando eles, né? Bom, feito isso, vamos instalar aqui os pacotes das nossas dependências do front-end. Lembrando que ele tem algumas integrações, além do Vue, tem o próprio React, né, que ele pode fazer integração, e tem o próprio JavaScript Vanilla, né, que você consegue fazer algumas integrações. Se a gente for aqui agora rodar o projeto, é um projeto vazio. Beleza, eu tenho umas importações lá que eu acabei não removendo. Se a gente salvar aqui. E tá um projeto vazio, né? Então se a gente voltar aqui e colocar aqui uma div... Oi? E ótimo. A gente não vai se estender muito, né? Então no caso aqui a gente vai estar utilizando o próprio pacote do próprio time do Mail Search que eles desenvolveram. Então se a gente for aqui no mailsearch.net, não... Ele tem vários repositórios, então a gente vai procurar aqui por Vue. Ele tem alguns plugins também, né, que vocês podem estar utilizando. Ele utiliza aqui esse client aqui, o Instant Search, que é basicamente você poder fazer essas buscas. E você vai ver que tem vários componentes já prontos, né? E é o que a gente vai estar utilizando aqui. Então a gente vai estar fazendo a instalação aqui do Vue Instant Search e alguns pacotes aqui de CSS e configurações. Vamos parar aqui de rodar. E enquanto ele instala, a gente vai também fazer já umas configurações aqui também. Aqui ele tem configurações para ambos. Vamos utilizar aqui o Vue 3. Maravilha. E vamos dar aqui o use no nosso Instant Search. Beleza? Ótimo. Feito isso, agora a gente precisa fazer alguns itens aqui no AppView. No AppView a gente vai estar utilizando esse mesmo item aqui. Já pode até rodar o projeto. A gente vai estar utilizando esse mesmo exemplo aqui deles aqui. Então a gente vai copiar esse template deles aqui.
Eu acabo que é costume, então eu gosto de utilizar nesse formato aqui. Maravilha. E detalhe aqui, ele é já um componente pronto, né? Que ele já faz toda a busca aqui, a conexão. E reparem bem que ele está fazendo a busca no index name. Se repararmos aqui, o nosso index name do nosso teste são tasks, que já tem 6.000 dados. Então vamos só colocar aqui nosso item tasks. E os atributos, que são os itens que a gente estava fazendo. No caso, aqui a gente vai botar o title. Beleza? Feito isso, a gente tem que fazer algumas configurações aqui nos nossos itens. Então a gente vai aqui no mail search. E basicamente a gente coloca nossa rota e nossa chave de configuração aqui de acesso. Beleza? Então, vou parar aqui. E ele já fez a busca de todos os itens, né? E claro, ele tá colocando uma paginação aqui, um limite, né, de que você pode colocar. Se a gente procurar aqui o global, ele já consegue fazer a busca, né? E veja que mesmo eu colocando de forma errônea, ele ainda consegue fazer esse item por proximidade, né, que é muito interessante isso. E é essa apresentação, né? Então a gente vai dar só uma pequena overview aqui pelos plugins que ele pode oferecer. Então ele tem conexões aqui com alguns itens, né? Então ele tem aqui com os autocompletes, que são plugins que você já pode fazer e colocar no seu projeto. E claro, como eu falei, ele é freemium, né? No caso, quando você está utilizando os itens. Mas você pode fazer bastante customizações, né? Já que ele é baseado ali no Vanilla. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acaba que ficou um pouquinho longo, né? Esse projeto. A gente botou um pouquinho a mão no código aqui. Mas eu espero que esse serviço ele vinha calhar no seu projeto, vinha dar um suporte bem interessante para você. Então é isso, pessoal. Até mais.